Tira um tempozinho de folga, né? Não foi bem umas férias, mas foi uma folga. Mas é bom a gente voltar para casa. A gente está em família. E estou falando isso porque é justamente sobre isso que nós vamos falar. Como é bom a gente estar como igreja do Senhor. Como é bom a gente estar junto. Como é bom a gente ser de fato essa igreja. A gente precisa entender que cada vez mais, né? A igreja não é o endereço aqui onde nós estamos reunidos. A igreja não é o nome que está aqui colado ali na fachada da igreja ou qualquer outro lugar. A igreja somos nós. A igreja é onde quer que nós nos reunimos. Nós somos essa igreja. E nós precisamos entender que uma igreja excelente, ela transforma o mundo. Nós estamos aqui no terceiro domingo, né, de 2023. Temos um ano todo ainda para caminhar, para trilhar, para ser essa igreja excelente, para fazer diferente de onde nós erramos em 2022 e melhorar ainda mais onde nós acertamos também. Faz parte. Não é só acertar onde errou, é melhorar onde já tem acertado, para que cada vez mais nós nos tornemos essa igreja excelente que transforma esse mundo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 5, tá bom? É um texto bem conhecido já, nosso, mas que fala e continua falando e vai continuar falando muito aos nossos corações. Mateus capítulo 5, tá bom? Nós vamos ler do verso 13 até o verso 16. Mateus 5, do 13 ao 16. Abre aí na sua Bíblia, tá bom? E não fique só ouvindo a minha leitura, leia também, porque quando a gente lê, a gente absorve mais, tá? Então leia, por mais que seja uma versão diferente daquela que eu tô lendo aqui, mas leia junto aí, tá bom? Mateus 5, do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. Amém? Só até aí o verso 15, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, como é bom, como é precioso estarmos juntos, como é precioso podermos te adorar, entoar louvores ao Senhor, como é precioso esse livre acesso que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em um só lugar, como igreja do Senhor, como parte desse corpo excelente que o Senhor tem construído. Então, mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza e fale aos nossos corações, possamos colocar em nossas mentes, em nossos corações, todos os ensinos que o Senhor tem para nós nessa noite. E não só ficarmos com Ele, mas praticarmos. Então, tira da nossa mente, do nosso coração, tudo que possa tentar nos atrapalhar nesse momento. Então, todas as sensações de amargura, todo pensamento de problemas que nós deixamos para resolver, que tudo isso saia agora da nossa mente, que possamos estar unicamente focados naquilo que o Senhor tem para falar a nós nesse momento. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então esse texto, nós já conversamos no culto anterior, falamos sobre ele, e ele traz alguns ensinamentos para que a gente entenda o que de fato é ser essa igreja excelente, né? E essa igreja excelente é essa igreja que transforma o mundo. Quando a gente fala de igreja e mundo, a gente tem que entender que são parâmetros que a gente precisa ter como base para nossas vidas. Então a igreja e o mundo, eles são essencialmente diferentes um do outro, tá? Não existe
aproximação, certo? Então, você pode até achar estranho, mas não existe. Não existe aproximação entre a igreja e o mundo. Então, o que tem que existir entre tudo que é a igreja e tudo aquilo que é de comportamento, tudo aquilo que é de ético, tudo aquilo que é de moral ou imoral do mundo, precisa-se ter um abismo, tá? Entre a igreja e o mundo. Quando a gente fala sobre isso, as pessoas pensam que é a gente se separar. Mas não é, porque, pelo contrário, a igreja ela foi chamada do mundo, para o mundo, para estar nesse mundo, mas para não ser como o mundo. Então essa é a diferença. Então quando Deus nos chamou, quando Jesus diz, olha, vocês estão nesse mundo e eu não quero que vocês saiam dele não. Mas não é para vocês serem como eles. Então, aqui a gente precisa entender. No dia que nós saímos de lá, porque todo mundo um dia saiu de lá, ninguém nasce cristão, tá? Você pode nascer dentro de uma família cristã, mas uma hora você precisa tomar a decisão de servir a Jesus. Então você já também esteve lá, certo? Então, se a gente já esteve nessa separação, quem faz esse papel de nos mantermos juntos, de sermos pertencentes daquilo que eu falei lá no começo, de ser família de Deus, é a igreja. Então a igreja nos torna essa família, nos faz ter esse pertencimento. Mas a gente precisa entender que a igreja, ela só vai ser excelente, ela só vai ser relevante quando ela for totalmente diferente daquilo que o mundo é. A igreja ela só vai ser relevante, ela só vai ser excelente quando ela for 100% diferente daquilo que o mundo é. E quem está dizendo isso não é o Tiago aqui, é o outro Tiago aqui, que escreveu a carta. Tiago 4 diz isso. Ele diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Conseguiu compreender um pouquinho agora? Mas lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, sabe o padrão, sabe o molde do mundo, ele não pode existir dentro da igreja. Se você tiver pelo menos um pouquinho, sabe? Não precisa muito não, se você tiver um pouquinho do molde do mundo, aí entra o que Tiago falou, é inimigo de Deus. Porque precisa existir essa separação, 100%. Não dá, é por isso que a gente tem aquela, nem falei no culto anterior, mas tem aquela brincadeira assim, ó, não existe o crente Raimundo. Não existe, ele não é crente, porque não tem como estar um pé dentro da igreja e outro no mundo. É do mundo. Não tem muro que separa a igreja do mundo. Se você está no muro, na indecisão de saber se vai servir a Deus ou se não vai servir a Deus, você já fez uma escolha. E não tem essa, amanhã. Não tem. Se você não tomar a decisão, se você não entender o que é ser igreja, o que é ser uma igreja excelente, o que é ser uma igreja relevante, que transforma o mundo, você não é igreja. Pronto. É isso que a gente viu aqui. Então, quando a igreja ela tenta imitar o mundo para atrair o mundo, ela perde a sua capacidade de transformação. Porque é isso que a igreja faz. A igreja transforma vidas. Sabe? É papel da igreja. A conversão em Jesus é o primeiro passo. E ninguém é transformado da noite para o dia. Não é como, sabe, não existe o gênio da lâmpada. Mas é como se você tem aquelas fábulas, desenhos. Achava um gênio lá, tinha uma lâmpada, achava um gênio, esfregava e saía um gênio, você fazia um pedido. Aí você mudava de vida, num desejo. Conversão não é isso. Você não muda os seus desejos, você não muda os seus impulsos, porque tomou a decisão de viver ao lado de Jesus. Você tomou a decisão de dizer assim, Jesus me transforma. E aí onde é que é o molde para você ser transformado? A igreja. E a igreja não é essas 4 paredes. Somos nós. Então é essa convivência, é essa vivência, é o andar juntos,
é ser relevante, ser excelente, que faz a gente transformar quem está chegando e ser transformado. Porque essa transformação ela vai até o dia final, até o dia ou de Jesus voltar e a gente ainda está aqui, ou da gente ir se encontrar com Ele, aí acaba. Porque aí a gente recebe um corpo glorificado, um corpo santificado, e aí acaba. Mas enquanto a gente está aqui, a gente precisa entender o nosso papel. A gente precisa entender o nosso lugar, a gente precisa entender a nossa postura. A gente precisa entender que a gente tem que ser uma igreja excelente para ser uma igreja relevante e que transforma. A gente depositou tanto as nossas esperanças, sabe? Desde 2016 para cá, que a gente vive uma onda dualista, de que ou você é A ou você é B, ou você é X ou você é Y, ou você torce para esse ou torce para aquele. Só que no mundo aí fora não existe isso, gente. Sabe quem faz isso? É a palavra de Deus. A palavra de Deus diz sim, ou é sim ou é não. E a gente perdeu esse papel. Sabe por quê? Porque a igreja, desse texto que nós lemos bem aqui, é que ela, igreja, nós, igreja, é que temos o papel de restringir moralmente o mundo. Nós é que somos a restrição da corrupção moral no mundo. É a igreja. Então, se a gente se aproximar do mundo, que padrão é esse que a gente vai ter de restrição moral? O primeiro elemento que foi apresentado para a gente aqui foi o sal. Os mais antigos vão entender, né? O Piauí é conhecido por aqueles que têm a melhor carne de sol, né, quiçá do mundo. Mas a carne não é o que faz a carne gostosa, não é o sol. Porque se você colocar uma carne no sol aqui do Piauí, ela esturrica, ela fica dura. E não tem dente no mundo que consiga comer. Sabe o que faz a carne ficar saborosa? É o sal. É salgá-la. Sabe por que o sal faz isso? O sal, ele coíbe a decomposição, ele para a decomposição da carne. Ela evita que a carne apodreça. Anteriormente, quando não se tinha geladeira, era assim que se conservava a carne. Se matava um animal e se conservava a carne no sal. Porque o sal evita a decomposição, evita perder a depravação, a corrupção da carne. Está começando a entender o que é ser sal? Se você é sal, você é esse. Você é aquele que coíbe a decomposição moral do mundo. Se você é sal, você é aquele que, preserva-se sem corrupção. Porque você é sal. Então, onde quer que você esteja, você é sal. E aí ali você é o preservador, você é o coibidor dessa corrupção e dessa, decomposição que o mundo vive por causa do pecado. É a podridão, literalmente. Então, se não tem um sal, o pecado, ele vai decompor. E vai apodrecer tudo que está aí fora. Mas tem outras funções do sal. Eu me lembro bem da minha infância, e eu não sei se você sabe disso, mas normalmente no interior o pessoal fazia o seguinte: não tinha muito alimento para dar para os animais, somente no nosso sertão. Aí o que o povo fazia? Dava sal para o bicho. Fazia muito isso com bode, né? Ele comia ali um pouquinho de ração, de coisas que era colocado para o animal, e dava um sal para o animal comer. Para quê? Você já comeu sal? Só o sal? Qual é a primeira coisa que acontece? Sede. Aí o que o animal chegava lá, comia só um pouquinho de comida e enchia a barriga d'água, porque tinha comido muito sal. Aí o que ele ficava? Saciado. Inchava ali, e os animais, normalmente o gado, o cabrito e a ovelha, eles são ruminantes. Então ele passava o dia voltando aquele pouquinho de comida com a barriga cheia d'água. Aí menino não tem o que fazer, né? Lá no interior, na casa da minha avó, tinha um pé de umbu. Dava pouquinho umbu. Mas você já comeu a folha do umbu com sal? Comia muito lá no interior. Só que depois, meu amigo, dava uma sede.
desgramada. E aí a gente ia encher a barriga d'água. Aí fica parecendo os cabritos, os meninos tudo com a barriga desse tamanho aqui, só de água. Aí na hora que era para comer, não estava com fome, porque estava com a barriga cheia d'água. Só de comer, sal. Você é sal. Sabe o que você tem que fazer com as pessoas? Dar sede nelas. Sede de quê? Da água viva. De Jesus. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: opa, rapaz, eu quero ser Ismael, eu quero conhecer esse teu Deus, Ismael. Isso é fazer as pessoas ter sede. É dizer: Euclides, eu quero conhecer esse teu Deus. Grace, eu quero conhecer esse teu Deus. Isso gerar sede nas pessoas. É elas olharem para a gente e dizer assim: eu quero esse Deus. Mas para isso é preciso que você seja essa pessoa saborosa. Porque o sal faz isso, dá sabor. O sal gera, é o tempero mais barato que tem, é o sal. E não é à toa que Jesus está falando, comparando a gente com sal para isso. Para que você entenda qual é a sua capacidade sem a presença da igreja no mundo. O mundo ele se torna insuportável. Vai ter um momento na terra em que a igreja não vai estar aqui. E o mundo vai ser insuportável de se viver. Quando Jesus vier e levar a igreja dele, esse mundo vai ser insuportável de viver. Porque não vai ter mais sal e não vai ter mais luz na terra. Porque a igreja foi retirada. Se você acha que é difícil viver no mundo, imagina no dia que a igreja subir. A igreja, ela exerce o papel positivo de transformação nesse mundo. É por isso que a igreja é a luz. Luz é símbolo de verdade, luz é símbolo de claridade, de pureza. Luz é símbolo de vida. É por isso que diz assim: olha, a mulher ela dá a luz. Ela não dá a luz, mas é porque a luz significa dar a vida. Então a gente precisa ter esse entendimento. Luz dá direção. Quando você vai na estrada, a luz ela gera essa direção. Então a gente está aqui para fazer isso. Nós, como luz do mundo, somos aquele que aponta a direção para Jesus. Nós, igreja, como luz do mundo, nós temos que entender que nós somos símbolos da verdade. Que é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E nós temos que viver a palavra, o símbolo da verdade. Nós somos luz porque nós temos que significar pureza nesse mundo. Então, onde há corrupção, se a igreja estiver, lá há pureza. Então a gente precisa ter esse entendimento, gente. Uma igreja excelente, ela transforma o mundo. Quando a igreja deixa de ser excelente, tem algumas coisas que acontecem. Mas ela deixa de ser excelente por algumas sutilezas. Não é preciso ser todas ou ter todas, só precisa ter um para não ser excelente. Então a igreja, ela deixa de ser excelente quando ela confunde o evangelho com comportamentalismo. Evangelho não é comportamento. Não é. Não é o que você come, não é como você se veste, não é como você anda ou o que você fala. Isso não é evangelho. Não é. Não é porque você mudou o seu comportamento que você é cristão. Não é. Porque não tem gente, não sei, talvez na história, pessoa que teve um comportamento mais ilibado depois de dizer que conheceu um Deus do que Gandhi. Então comportamento salva? Não salva. Comportamento não é sinal de conversão. Porque qualquer um pode ter um padrão comportamental reto, ilibado, sem nunca ter conhecido Deus. Então o cristianismo, ele não é uma mudança de estereótipo. Ele não é uma mudança, sabe, não é fachada. Não é aquilo que está por fora, mas é aquilo que está por dentro. A mudança de comportamento ela é natural, porque ela vai vir, a gente vai começar a ver que tem coisas, opa, isso aqui não me convém fazer. Porque é isso que Paulo diz. Ele diz que são coisas que não convém ao cristão fazer. A Bíblia ela não é um manual. Sabe? A gente até fala, né? Ela é um manual de regra de fé e prática. Mas ela não diz o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Ela não diz.
Paulo diz que a gente tem que entender isso. Diz assim, olha, tem coisas que não convém para você fazer. Por quê? Porque isso não convém ao cristão. Pergunta para o Espírito Santo e diz assim, Jesus, será que tu faria isso? Só isso, faça esse pensamento. Então muitas vezes a gente acha que é o estereótipo, que é o comportamento, quando na verdade não é. Eu estava, no final do ano, precisando, Kaline teve que voltar a trabalhar, e só um transporte lá é ruim lá em casa. Corri atrás de uma moto, comprar uma motinha velha aí olhei uma moto e disse, opa, tá bonita as fotos dessa moto aí. Tá dentro do orçamento baratinho, vou lá. Faz um vídeo para mim aí, vamos dar uma olhada. Aí o cara filmou a moto só de um lado, ó. Tava bonita, mano. Aí eu cheguei, modéstia à parte, conheço um pouco de moto. Quando eu fui olhar, ferrugem, vazamento, mas estava lá, tudo escondidinho, por trás de uma pintura linda na moto. Aí eu disse, não, cara, isso aqui não dá para mim, não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha a aparência e está tudo bonito. E aí a gente aceita. E às vezes é a gente. Às vezes dentro de nós está tudo sendo comido pelo ferrugem. Cheio de vazamento, de podridão. Mas por fora, a pintura, ó, está intacta, linda, perfeita. Cristianismo não é comportamento, não é estereótipo. Eu me lembro muito bem, eu não era convertido, na verdade, andava longe do Evangelho, eu era um blasfemo de Deus, na minha época de adolescência. E eu lembro muito, essa história marcou a minha vida, porque as pessoas acham que ser cristão é ter um padrão de roupa, é ter um padrão de corte de cabelo, é ter um padrão de sapato que usa. E na verdade não é isso, isso é comportamentalismo, isso é legalismo. E aí eu lembro, lá na minha adolescência, uma prima minha tinha vindo, ela é de Imperatriz, e ela contando uma história que tinha acontecido na denominação dela lá. Quem é mais? As meninas que são as moças, as senhoras, moças e senhoras vão lembrar lá atrás, na década de 90, por aí, que as meninas pintavam o cabelo de papel crepom, né? Mechava o cabelo de papel crepom, né? Aí a filha de um dos pastores dessa igreja fez isso. E ele deu uma surra nela, na igreja, na frente de muita gente. E essa menina adolescente, ela ficou tão transtornada que depois ela tirou a sua vida. O cristianismo, ele não é comportamento, não é a cor do meu cabelo, não é a cor das unhas que as mulheres pintam, não é a maquiagem, o tamanho do brinco. Não é, cristianismo não é comportamento. A gente precisa entender isso. Uma igreja excelente, ela não vive de comportamentalismo, ela vive de vida de verdade, de testemunho. Mas uma igreja, ela deixa de ser excelente quando ela confunde o evangelho com filosofia. Sabe, tem muita filosofia cristã. O ascetismo, o gnosticismo, eles são muito antigos, hoje só mudou o nome. As pessoas vivem nessa percepção e nem entendem. Sabe, lembra do dualismo que eu falei? É justamente isso que tem acontecido hoje. É a crise, é o pietismo com um liberalismo de ações. Não, o que importa não é o corpo, o que importa é o coração, é o espírito, é a alma. Então o que você faz com o seu corpo não importa. Deus, ele salva a sua alma. E aí tem o outro lado, ortodoxo, fervoroso, que isso não é novo, que as pessoas se enclausuram, se prendem na sua coisa, só convivem com a própria igreja. Isso já acontecia desde a Idade Média, quando os primeiros cristãos começaram a criar os mosteiros e se isolarem lá, porque lá era o lugar onde os santos iriam viver. E a gente acha que é isso, que são fundamentalismo, que é essa percepção. A verdade, ela se tornou subjetiva. E na verdade, não existe verdade subjetiva. A palavra de Deus já disse, é sim ou é não, como eu afirmei para vocês. Não existe o talvez na palavra de Deus. Não existe. Não existe e nem vai existir. Então o que importa é o que a gente vive na palavra. É isso que a gente precisa entender. A igreja, ela perdeu a excelência quando ela confunde o evangelho
com o cristianismo de gueto. Sabe o que é? Lá na década de 90 também, eu estou entregando a idade aqui, mas era. Na década de 90, hoje Teresina está tomada por facções. Na década de 90 eram os bairros, existiam as gangues nos bairros. Eram os guetos. Então a região aqui do Promorá tinha uma gangue vermelha, tinha outra, ali a Capelinha de Palha tinha outra, Lourival Parente tinha outra, Mocambinho, cada bairro tinha. E eram os guetos, e eles só viviam juntos, uns com os outros. E aí as pessoas acham que o cristianismo é isso. Não, tem uma outra igreja ali. Não, aquilo ali não faz parte da minha denominação, nem dou bom dia. Como pode o pé andar sozinho? Porque a igreja universal de Jesus de todos os tempos, ela não tem denominação. Ela não tem nome na placa da igreja. Ela é a igreja de Jesus. Então por que a gente fica achando que é isso que é importante? Que valor tem o sal dentro do saleiro? Responda. Qual valor o sal tem dentro do saleiro? Nenhum. Não tem valor nenhum. Qual é a eficácia do sal dentro do saleiro? Falei para vocês que o sal usa para não evitar a decomposição, para dar sabor. Mas se só tem sal, qual é a eficácia dele lá? Qual é a eficácia da igreja ficar presa entre quatro paredes? É sal dentro do saleiro. Perda de tempo, não tem eficácia nenhuma. Então uma igreja que acha que ficar presa entre quatro paredes é que é excelente, ela perdeu o caminho. A igreja também que deixa de ser excelente é quando ela confunde o evangelho com misticismo. E como a gente tem misticismo religioso hoje no nosso tempo. Na verdade, o Brasil sempre foi uma terra mística. Os pajés, indígenas, aí se confundiu e entrou com as religiões afro-brasileiras, com o misticismo católico que veio trazendo isso de muito tempo. E aí hoje a gente só dá uma nova roupagem agora a essas coisas. E não é lá fora, é dentro da igreja evangélica. Se vendeu tanto pedaço da cruz durante a Idade Média que eu acho que daria para construir a Arca de Noé. Só que hoje as pessoas não vendem mais o pedaço da cruz. Elas vão em Israel, no Jordão, trazem uma garrafinha com água e dizem assim: essa água aqui foi onde Jesus se batizou. A água que Jesus se batizou já foi para o mar faz tempo. Mas está aí. As pessoas fazendo viagens para trazer pedra do monte do não sei das quantas. E olha, vem aqui que eu trouxe a água. Nós vamos orar. Irmão, o que é isso? Isso é tudo misticismo. Só muda a roupagem do que estava sendo apresentado lá atrás. E que mudança é essa? Daquilo que o mundo apresenta para a gente. Eu falei para você, já um dia desse eu fui na maternidade que fica aqui na Zona Sul, levar o Samuel para fazer um exame de sangue. E lá, uma esquina é uma encruzilhada. Na hora que eu parei o carro, que eu olhei assim, oxe, Jesus tem misericórdia. Tinha lá, alguém de uma religião acha que aquilo ali traz resultados, seja positivos para ela ou negativos para alguém. E o que faz eu achar que aquilo ali é diferente da água que eu trago lá do Jordão? Nenhuma. É misticismo do mesmo jeito. Então a gente precisa entender, sabe, que o misticismo, ele só muda o rótulo. Então uma igreja que acha que isso aí vai trazer diferença para o seu culto, ela já perdeu a excelência faz tempo. Uma igreja excelente, ela para de ser excelente, de transformar o mundo, quando ela confunde o evangelho com doutrina. Doutrina não é evangelho. Não é. Doutrina não é evangelho. Ortodoxia não é evangelho. Às vezes as pessoas são ortodoxas, líderes em doutrina, mas elas são verdadeiros desviados nos seus corações.
pregam, mas não vivem. Era muito fácil, meus irmãos, eu chegar aqui para vocês e falar, enganar vocês, e vocês saíam daqui batendo palma. Mas sabe onde é difícil fazer isso? Lá em casa. Minha esposa com meus filhos. Porque lá não dá para falar. Lá é vida. Lá é vida. Lá no seu trabalho, você já trabalha lá 2, 5, 10, 20 anos, lá não dá para falar. Lá é vida. Então não adianta nada doutrina, não adianta nada ortodoxia, se não tiver vida. Lá na sua vizinhança, o seu vizinho lhe conhece de verdade, melhor do que o pastor. Porque ele sabe como é a sua casa. Ainda mais as nossas casas assim, de bairros sociais, que é uma colada na outra assim. Menino, se gritou o menino mais alto, o vizinho já escutou. Eu amo meu filho, ele é uma bênção. Mas não vou dizer o que acontece depois não. Não dá, gente. É isso que a gente tem que entender. Não dá para confundir isso. Do mesmo jeito que quando a igreja ela vai perder essa excelência, quando ela confunde o evangelho com o liberalismo teológico. Aí isso aqui é perigoso demais. Porque o liberalismo teológico que está permeando a nossa sociedade hoje e dentro das igrejas é muito sutil. A gente estava conversando com isso aqui no intervalo de um culto para o outro, para ver a sutileza que é. As palavras doces de quem está dentro dessa ideia, do que o mundo está trazendo para dentro da igreja é muito sutil, gente. Sutilidade. Eu mandei para uma pessoa, para 2 irmãos, um vídeo de um pastor famoso aí. Ele sendo entrevistado por um entrevistador famoso lá na TV Cultura, e de como é sutil a palavra. Ele questionado, diz assim, o entrevistador coloca ele, diz assim, agora eu vou lhe colocar contra a parede, você não pode correr. Me responda, você é a favor do aborto? Ele com palavras doces, com sutileza, chega, os olhos do apresentador brilhavam, diz assim, não, eu não sou a favor do aborto, mas eu sou a favor da descriminalização do aborto. Você é a favor das drogas? Ele disse, não sou a favor das drogas, mas eu sou a favor da descriminalização do uso das drogas. Você é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, do casamento homossexual? Ele disse, não, eu não sou a favor, mas eu sou a favor de que as pessoas respeitem quem quer casar com as pessoas do mesmo sexo. E aí eu terminei de assistir a entrevista toda, eu tinha ouvido um trecho, eu fui procurar na internet e assisti todo. Eu assim, meu Deus, será ser eu que estou errado? Será se isso é o teu amor de verdade? E eu estou dentro daquela frase que o mundo está falando aí, diz assim, mais amor, menos ódio, igreja. Mas eu tenho certeza que eu não estou errado. É sutil demais, um discurso como esse, muito sutil. Mas nunca na história da igreja uma igreja liberal viveu o avivamento. Nunca. Porque não tem Deus dentro de um lugar desse. Nunca na história da igreja uma igreja liberal cresceu de verdade. A igreja desse pastor é famosíssima, está lotada de gente achando que é crente, mas que nunca teve um encontro com Jesus de verdade. Porque vive numa falsa doutrina maquiada por uma verdade. Sabe, a gente precisa ter esse entendimento. Mas então, já que você entendeu como a igreja perde essa excelência e não consegue transformar o mundo, como é que a gente faz o contrário? Como é que a gente se torna essa igreja excelente que transforma esse mundo? A igreja excelente que transforma o mundo é quando ela vive, de fato, como luz do mundo. Como o texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 5. O que é ser luz? A igreja, ela precisa ter vida. E vida da igreja é a primeira mensagem. Irmão, você não precisa convidar ninguém para vir no culto escutar a palavra de Deus. Não precisa. Você não precisa chamar ninguém para ir para a sua célula para ouvir a palavra de Deus. Você não precisa fazer isso. Ela tem que ver isso na sua vida primeiro.
Ela tem que ver a mensagem do Evangelho primeiro em você. Você é a igreja. Então a primeira mensagem do Evangelho que ela tem que ver é em você, é em mim. Para aí sim, ela sentiu o desejo de vir aqui, de ir na sua célula, de aprender mais, de ouvir mais, de ter mais experiência com a igreja de Deus, que são os outros que estão lá reunidos, que somos nós que estamos aqui reunidos. Mas primeiro, ela tem que ver em você essa mensagem. Se ela não vê em você essa mensagem, de nada vai adiantar. Então a igreja, ela só tem uma mensagem. Só uma. O Evangelho de verdade, que é o que você tem que viver. É por isso que é vida a palavra de verdade. A vida, ela precede o trabalho. Então, antes de comportamento, antes de tudo que você faz, é vida. Você tem que viver. A igreja, ela não... Gente, a igreja não está aqui para combater o pecador. A gente não está aqui para combater o pecado. Não. Você não precisa combater o pecado. Você precisa viver a verdade. Porque se você viver a verdade, se alguém chegar, sabe, em pecado próximo de você, ele vai entender. Aí sim, aí você vai ter autoridade para dizer que mentira é pecado, se você vive na verdade. Aí você vai ter autoridade para dizer que um casamento entre pessoas do mesmo sexo é pecado. Por quê? Porque você vive a verdade. Você vai dizer que fidelidade é aquilo que tem que acontecer no casamento. Por quê? Porque você vive uma vida fiel a Deus. Então, antes de falar, é preciso viver. Então, a mensagem, ela primeiro é vivida. Vivida. Então, a igreja, ela é excelente quando ela vive, de fato, como luz do mundo. Mas a igreja, ela é excelente quando ela anuncia o Evangelho com senso de urgência. Aí isso aqui tem que ser vivido para nós, não é amanhã, é hoje. Segunda-feira é o dia internacional de entrar na academia. É o dia internacional de começar a dieta. E também é o dia internacional da pessoa sair do culto e dizer assim: amanhã eu vou começar a praticar tudo que o pastor falou. É segunda-feira. Só que você começa a dieta na segunda-feira mesmo, amanhã. Alguém começou virado de ano. Dia 1º foi no domingo, aí na segunda-feira, dia 2, você disse assim: amanhã, dia 2, vou comer só esse aqui, porque é o resto da ceia que teve, para não estragar. Mas amanhã eu vou começar. Quem foi que começou? Quem foi que se matriculou na segunda-feira, dia 2 de janeiro, na academia? Se deixar para amanhã, não faz. É por isso que o Evangelho, ele tem que ser anunciado com senso de urgência. É hoje. É hoje. A igreja, ela precisa ter esse conceito, esse autoconceito de que o Evangelho, ele precisa ser pregado hoje. E a palavra, ela já é suficiente. Hoje pela manhã o pastor Bruce falou sobre isso. 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versos 14 a 16, ele falou sobre isso, sobre a suficiência das Escrituras. A gente não precisa inventar nada. O Evangelho já está pronto para ser vivido e para ser pregado. Então é assim que você tem que fazer. Então o autoconceito do Evangelho é para ser vivido. Romanos capítulo 1, no verso 16, ele diz o seguinte: e eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Você não precisa inventar nada. Nada. Mas você não pode deixar para amanhã. Só para relatar isso para você não deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. Está passando pela sua cabeça alguém que você diz assim: eu preciso falar para alguém, para esse fulano de Jesus. Deixa para amanhã não. Porque nem você sabe se você vai estar vivo amanhã e nem essa pessoa. Já estava com uns 2 face a face de jovens que eu convidava um rapaz, filho de uma moça que faz às vezes serviços lá em casa. E a última vez que eu vi foi no começo de dezembro. Fui deixar a mãe dele já por volta de umas 10 horas em casa, e ele abriu a porta e eu disse: ó, fulano, você não foi nesse encontro. Ele ficou todo sem jeito, né? Aí eu disse assim: mas no próximo ano, finalzinho ali de fevereiro, início de março, vai ter um. Você vai. Ele disse: não, pastor, pois eu vou. No dia 25 de dezembro, no Natal, ele foi assassinado com 8 tiros. Estou te dizendo isso para que a gente não perca
esse entendimento de que o evangelho precisa ser anunciado com urgência. Mas é urgência mesmo. A igreja ela precisa pregar o evangelho no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo com urgência. Sabe, é hoje. Se tem alguém para você mandar a mensagem, manda hoje, na hora que terminar o culto. Deixa para amanhã não. Se deixar para amanhã, você não vai mandar. Se você deixar para ligar para alguém amanhã, você não vai ligar. Porque vai começar uma segunda-feira cheia de coisas para você fazer, vai chegar no final do dia e você esqueceu. Então liga hoje. Senso de urgência. A igreja, excelente, ela entende que o evangelho tem que ser pregado com senso de urgência. Não pode para deixar para amanhã o que tem que se fazer hoje. A igreja excelente, ela transforma o mundo quando ela usa os métodos legítimos para alcançar o maior número de pessoas. Quando a gente fala de número, quando o pastor Vicente vem aqui na frente, quando a gente vem aqui na frente e fala, nós queremos chegar ao final do ano com 100 batismos, 60 células, e aí a gente acha que são números. Só que se você olhar atrás de cada um desses números, tem vida, gente. São vidas. 100 batismos significa que teve 100 pessoas que publicamente reconheceram Jesus como Salvador de suas vidas. Significa que 100 pessoas iniciaram uma vida com Jesus, dizendo assim, eu quero salvar outros também. Ter 60 células significa que você está reunindo cerca ali de 600 pessoas semanalmente para ouvir do evangelho, para falar, conversar uns com os outros, ajudar uns aos outros. É isso que significa. E foi isso que Jesus fez desde o início, gente. Se você, qualquer manual que você for procurar de curiosidades bíblicas, Jesus teve 35 encontros pessoais. Aquele encontro que ele para e na Bíblia está relatado lá o nome da pessoa com quem ele conversou. Nicodemos, sabe, Zaqueu, a mulher samaritana, foram pessoas que ele teve um encontro pessoal. 35 pessoas tiveram esse privilégio. Mas cerca de 5.000, provavelmente contados só os homens, se fossem colocar mulheres e crianças, passava aí de 10 fácil. Em um outro momento, mais de, uma multidão que eles não conseguiam mais nem contar, que estavam ao redor do lago, Jesus pregando, foi para o barco. Vamos jogar alto aí, mais de 20.000 pessoas tiveram o privilégio de ouvir Jesus, vivendo e falando do evangelho, falando de salvação. Então, seja no 1 a 1, seja para uma multidão, seja você, como Paulo fala, dizendo assim, olha, eu preguei o evangelho para vocês, eu deixei a verdade, e eu fui mais, porque eu fui de casa em casa. Nem que seja nas nossas casas, nas células, como diz lá também em Atos capítulo 20, que as casas foram os que receberam a igreja. Atos capítulo 8, quando a igreja é dispersa de Jerusalém, a igreja não vai para templos, ela vai para as casas. E mais uma vez, ali é uma estratégia que Jesus, a igreja de Jesus, usou para ela continuar e chegar até hoje como uma igreja excelente. Então, quando a gente olha, quando a gente fala de números, quando a gente fala de métodos, a gente está falando de vidas sendo salvas. É por isso que a gente fala com tanta paixão das células, é por isso que a gente fala com tanta paixão do discipulado, porque a gente tem visto o resultado, e o resultado não é número, o resultado é vidas. O resultado é esse culto aqui de 19h30 já está quase cheio. O resultado é o culto das 17 horas está lotado. Isso é o resultado. É vidas que estão vindo aqui dizendo assim, eu quero viver isso. Então é isso que importa. Então a gente precisa ter esse entendimento, senso de urgência, e pregar com as estratégias que Deus já nos deu. Você não precisa ser o pregador eloquente, você não precisa de, inventar nada novo. Tudo aquilo que Jesus já fez funciona. Funcionou há 2.000 anos atrás e funciona hoje, 2.000 anos depois. Tudo aquilo que os discípulos, os apóstolos fizeram na igreja de Atos, funcionou lá nesse tempo e funciona hoje do mesmo jeito. Quer coisa melhor do que você chamar alguém para tomar um café de tarde, 3 horas da tarde, no frio de Teresina, cafezinho quente com bolo? Seu colega de trabalho, você compartilhar com ele ali, e ter aquele momento, e ali você criar um relacionamento,
E ela vê e diz assim: poxa, você é diferente, você se importa comigo. Quem foi que te ensinou isso? Assim, quem me ensinou a se importar com outros foi aquele que se importou primeiro com você e comigo. Não tem muita coisa para fazer para apresentar Jesus, não, gente. Só precisa a gente ter esse entendimento, senso de urgência. E ter esse entendimento de que a gente precisa, sim, usar aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Você não precisa ser o melhor apologeta, você não precisa ser o melhor pregador, não. Você só precisa viver o Evangelho de verdade. Mas uma igreja, ela é excelente e transforma o mundo quando ela se torna os braços estendidos de Deus na prática do bem. Diferentemente do que as pessoas acham, não são movimentos que fazem as pessoas serem que foram... não foi o movimento abolicionista, não foi o feminismo que lutou primeiro pela inserção dessas pessoas, não, foi o cristianismo. Paulo já fala para Timóteo, diz assim: ei, cuidado, Timóteo, escuta aí o que tua mãe e tua avó falam, tá? Porque elas estavam liderando a igreja. Então a gente precisa entender que quem primeiro lutou pela inserção, quem lutou para quebrar preconceitos raciais, tabus, para lutar pela dignidade das crianças e das mulheres, foi a igreja. O discurso aí fora pinta a igreja como algo, é o ódio. Foi a igreja que perseguiu, foi a igreja que fez isso. Igreja, meu irmão, tem todo lugar com o nome de igreja. Agora a igreja de Jesus não fez isso, não. Não fez. Porque a igreja de Jesus, a igreja excelente, ela transforma o mundo, ela não é transformada. Ela não é preconceituosa por cor, por raça, por ser homem ou ser mulher. Ela se importa se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é homem, se é mulher, se é idoso. É isso que a igreja de verdade, a igreja de Jesus faz. Ela quebrou tudo isso. Jesus ensinou isso quando deu dignidade para a mulher samaritana. Quando ele conversa com ela, ele está quebrando paradigmas. Ele disse assim: olha, não podia um judeu conversar com um samaritano. Não podia um judeu, pela lei, conversar com uma mulher que não fosse a esposa dele em público. E ele estava conversando com uma mulher em público, e estava conversando com um samaritano, dentro de Samaria. E ele diz assim: olha, você já foi casado 5 vezes e o marido que você está agora não é seu marido. E transformou a vida dela. Deu voz a ela, porque ele disse assim: e agora o que é que eu faço? Vai e espalha essa mensagem. Não ficou nenhum discípulo em Samaria. Primeira missionária que foi para lá, para o campo. Sabe? Então foi o próprio Jesus, foi a igreja do Senhor que veio restaurando esses lugares de verdade. Então nós, como igreja, nós temos que estar prontos a abraçar isso. A igreja, ela não é social, ela abraça as causas sociais. Então, lá na sua célula, nas nossas células, quando diz assim: nós estamos aqui fazendo para juntar nossa cesta. Entenda que isso é os braços de Jesus sendo estendido para levar alimento para quem tem fome. Não tem o nosso nome lá dizendo que foi a gente que deu arroz, não tem o nosso nome dizendo lá que foi a gente que deu feijão. Às vezes as pessoas não sabem nem que foi a igreja que deu para ela, porque foi um irmão que levou e entregou. Mas foi os braços e o amor de Jesus que chegou até essa família. Então a gente precisa partir e entender esse princípio. A igreja, ela é excelente, ela transforma o mundo quando ela está pronta, de braços estendidos para praticar o bem. A igreja, ela é excelente e transforma o mundo quando ela é porta-voz profética para esse mundo. E aí eu encerro falando isso. Nós não fomos chamados como igreja para levantarmos bandeira. Não. Nunca fomos. Infelizmente, a igreja, ela tem sido usada como uma massa de manobra. E aí eu não estou falando de A ou de B. E não é de hoje. Isso aqui, é séculos que acontece. Quando a igreja, ela esquece que ela tem que ser excelente, que ela não tem que se aproximar com o mundo, ela se torna massa de manobra. E aí ela cai nas falácias do mundo e é enganada. Sabe quem foi o primeiro a denunciar a corrupção dentro de Roma, do Estado romano? Foi João Batista. Ele foi o primeiro a dizer para Herodes assim: você é adúltero. Você é adúltero. Foi o primeiro. Foi João Batista.
O que fizeram com ele? Cortaram a cabeça. Quer pagar o preço? A igreja é isso. A igreja é esse padrão de moral. Só que Jesus também faz a mesma coisa. Porque Jesus diz assim: ó Herodes, tu é uma raposa. É uma raposa cuidando das galinhas. Olha o que está falando. Está dizendo que tu é corrupto contra o teu próprio império. Era isso que estava acontecendo. Foi isso que os apóstolos ensinaram. Quando eles diziam assim: olha, a obediência civil ela tem limites. Tem limites. É para a gente respeitar os nossos governantes. Mas tem limites. Porque foi isso que os apóstolos ensinaram. Sabe quem foi o primeiro a dizer? Não foi vocês não, que ficam apontando dizendo que os nossos juízes são corruptos. Não foi a gente não, sabia? Foi Amós. Amós, lá no Velho Testamento, diz assim: os nossos juízes são os primeiros que estão sendo comprados e vendendo sentenças. Lê lá o livro de Amós. Está lá. Mas não fica só lá fora não. A igreja, ela não aponta e ela não é padrão de dignidade moral e de entender esses aspectos de corrupção, não é só com o mundo não, é aqui dentro também. Sabe o que Isaías fez? Isaías estava combatendo os sacerdotes, estava combatendo os falsos crentes, dizendo assim: olha, dentro de vocês, dentro dos palácios, dentro do templo, tem profetas, tem sacerdotes, tem gente dizendo que é do povo de Deus, mas vive no pecado. Então a igreja, ela é padrão moral para quem está dentro e para quem está fora. A igreja é excelente. Os reformadores denunciaram o pecado. Sabe, a gente precisa entender isso. Hoje pela manhã o pastor Vicente até falou sobre isso. Ele estava assistindo uma série que fala sobre a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela é baseada no iluminismo, na razão. E foi um banho de sangue dentro da França. Sabe qual era o outro país que ia acontecer a mesma coisa? Inglaterra. Iam ser despostos os reis e os reis seriam mortos. Sabe o que salvou a Inglaterra? Não foi revolução não. Salvou a Inglaterra foi o avivamento da igreja com John Wesley. O avivamento de Wesley na Inglaterra salvou o país de sofrer o mesmo banho de sangue que estava acontecendo na França. Então o que salva a nossa nação, gente, não é a gente sair por aí balançando bandeira não. O que salva a nossa nação foi o que Wesley fez: dobrar os joelhos e orar. É isso que salva a nação. Se você leia sobre o avivamento de Wesley lá no século XVIII. Salvou a Inglaterra da revolução. Porque em vez do povo ir pegar em armas, pegou nas Bíblias de novo. Em vez dos povos se revoltarem um contra os outros, um dos lados, um do outro, eles se uniram de novo em Deus. E a Inglaterra se manteve forte. Por quê? Viveu aquilo que era de verdade para a igreja viver. O país de Gales, no século XX, foi do mesmo jeito. O avivamento que aconteceu na Rua Azusa foi do mesmo jeito. É quando a igreja dobra os joelhos. O mundo aí fora não vai mudar, não é a gente indo para o campo de batalha, não. O nosso campo de batalha não é físico. O nosso campo de batalha é espiritual. É espiritual. A igreja precisa orar mais, falar menos. É isso que a igreja precisa fazer. O Ministério do Louvor pode subir, eu vou concluir dizendo: nós sonhamos, eu sonho com lares transformados em agências do Evangelho, cada vez mais casas abertas para receberem células. Eu sonho com jovens, com adolescentes influenciando suas faculdades, suas escolas. Eu sonho com homens, com mulheres, com vidas restauradas, restaurando suas famílias, salvando os seus casamentos. É isso que eu sonho. O que a PIB Saci pode fazer para transformar mais vidas, mais famílias, para salvar o nosso bairro? Não só salvar o nosso bairro, mas a nossa cidade, nosso estado, nosso país, o mundo. O que a gente pode fazer? É sendo uma igreja excelente.
Eu sonho cada vez mais que a gente continue influenciando mais ainda, sendo exemplo. E não sou eu, não é o pastor Vicente, não é a liderança dessa igreja que é exemplo e que tem chamado a atenção de muita gente vindo para cá. São vocês. Lá onde vocês estão. É olhando para a vida de vocês que as pessoas dizem assim: opa, tem algo diferente acontecendo com você. É isso que acontece. Uma igreja excelente, ela transforma o mundo. Você crê nisso? Fique de pé. Nós vamos cantar e depois vamos orar. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Presença me conforta. Eu sei que és o Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. São tão bom, todo fôlego que tem,
Aleluia. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, faz como uma igreja excelente. Desfrute de toda essa bondade dele. E se você ainda não faz parte dessa família, se ainda não tomou essa decisão de dizer assim, eu quero fazer parte dessa igreja excelente, viver como essa igreja é excelente, você pode tomar essa decisão nessa noite. Só precisa levantar uma de suas mãos e dizer assim, eu quero viver ao lado de Jesus, eu quero fazer parte dessa família e ser essa igreja excelente. Mas você também que entendeu como uma igreja não transforma o mundo, eu espero que você tenha entendido qual é a diferença, que ela é sutil, de como uma igreja ela não consegue influenciar o mundo deixando de ser excelente, e de como ela é excelente, ela transforma tudo ao redor dela. Essa é a decisão que você tem que tomar, porque às vezes não precisa você errar em todos, no misticismo, no legalismo, achar que cristianismo é comportamento. Não, só precisa para às vezes a gente não levar e transformar aqueles que estão do nosso lado da maneira correta. Esse é o momento de você tomar essa decisão lá de Jesus. Então feche teus olhos e diz, Pai, eu quero ser sim essa igreja excelente. Então me dá esse senso de urgência, faz entender de que atrás de cada número tem uma vida que o Senhor se importa. Preserva o meu coração, Deus, para que eu possa viver a tua verdade, sendo sim, sim, não, não, naquilo que o mundo apresenta. Que eu possa ser fiel, Deus, no pouco, no muito. Que eu possa ser o padrão, Deus, de retidão para aqueles meus colegas de trabalho. Que eu possa ser os braços estendidos de Jesus para aqueles que necessitam. Que eu possa viver a verdade do teu evangelho dia após dia, não amanhã, mas a partir de hoje. Deus, essa é a nossa oração, Pai. Que cada vez mais nós possamos buscar, Senhor, em Ti e através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, essa excelência em ser igreja. Porque o que nós queremos é que o mundo ao nosso redor, as pessoas que estão próximas de nós, possam ser transformadas como nós estamos sendo transformados. Oh Deus, que onde quer que nós coloquemos as plantas dos nossos pés, lá no nosso trabalho, nós possamos ser testemunha viva de Cristo, dentro da nossa casa, na nossa família também, com os nossos vizinhos, nas nossas escolas, nas faculdades, sabe Deus, em qualquer lugar onde nós estivermos, que as pessoas ali possam ver em nós o caráter de Jesus, que as pessoas possam ver em nós a vida verdadeira de Jesus, o evangelho transformador, através das nossas ações, através da nossa vida, através do nosso testemunho, Pai. Essa é a nossa oração, o nosso desejo é esse, Deus, não só para esse ano de 2023, mas para até o último dia de nossas vidas, de sermos de fato essa igreja aprovada, excelente, que transforma o mundo ao nosso redor. E tudo isso, Pai, não é para que as pessoas lembrem do nosso nome, mas é para a honra, é para a glória do nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Amém, amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos.